Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos mostrar uma novidade, trata-se do modelo TC2 da Finirse. Esse equipamento é um 2 em 1, é um multitestador de componentes e osciloscópio embutido. Ele seria o substituto do modelo TC1, esse famoso testador de componentes, multitestador, que é excelente também, eu já mostrei aqui o uso dele, tem um review dele. Muito interessante, ele mede qualquer tipo de semicondutor. Esse daqui faz os mesmos testes, só que ele acrescenta uma tela de osciloscópio para funções de baixa frequência, osciloscópio até 200 kHz, para áudio, para rede elétrica e várias outras aplicações. Muito interessante, o custo dele é bem baixo e a construção é belíssima. A gente vai ligar e fazer os testes com alguns componentes aqui e ver a função de osciloscópio também, ok? Ele vem nessa caixa muito bonita, aqui vem alguns acessórios que eu vou mostrar. O manual muito bem acabado, colorido, com várias imagens. A Finirse realmente caprichou nessa versão. Tá? E o equipamento é muito bonito. Ele vem aqui nessa parte emborrachada aqui. E está aqui ele. Olha que espetáculo, muito bem construído, tem um pé de apoio aqui, que o outro não tinha, bateria recarregável, aqui o conector para múltiplos componentes, para fazer teste, o teclado emborrachado e uma ótima tela. Aqui as entradas que a gente tem, inclusive tem sinal de saída aqui, PWM, a entrada para o DSO, que é o osciloscópio, e uma entrada de medida de tensão aqui também de 0 a 16 volts. Vamos checar isso daí, porque eu ainda não explorei esse equipamento. Bom, a gente liga aqui no botão vermelho, a gente já escuta um relé e as duas funções aparecem aqui. Se você quer teste de componentes ou se você quer o modo osciloscópio, basta chavear aqui de um para o outro. Vamos aproximar daqui. Então tá lá, ó, osciloscópio ou multicomponentes. Vamos escolher multicomponentes, a gente dá um OK e aí ele vem com aquela tela já conhecida para testes aqui de componentes, ok? Vamos fazer alguns testes. Eu tenho alguns componentes aqui. Vamos lá, vamos começar. Olha, eu tenho 4 componentes aqui que você, não conhecendo o código, você vai falar que todos eles são transistores, né? Então isso aqui é muito prático para não perder tempo em identificar algum tipo de componente, a pinagem dele. Mas aqui cada um é uma coisa, né? Aqui tem transistor, tem MOSFET, tem triac, tem diodo duplo, tem tudo com invólucro muito parecido. Então vamos checar os 4 aqui para ver se ele consegue identificar. Abre aqui, insere o componente, fechou, deu OK para ele testar. Aliás, pressionou teste, né? Pressionou teste. Tá lá, localizou. É um transistor NPN BJT, é um transistor bipolar, né? HFE é de 162 e C de 1,53 mA. E VBE de 592 mV, está aqui, base no pino 1, coletor no pino 2 e emissor no pino 3. Bonita a tela, colorida, muito bem especificado. Então, e aí, vamos, por curiosidade, vamos olhar aqui, é um TIP 31. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Tá lá, um TIP 31. TIP 31, ok? Olha lá, vamos lá testar agora esse outro aqui, já tirei um. Vamos testar os 4 e ver o que acontece. Colocamos ele na posição, fechamos, pressionamos o teste. Aliás, ele entrou em auto shutoff aqui. Então vamos de novo aqui. Ok, teste. Tá lá, esse é um MOSFET, canal N, com VT de 2,48 volts, né? O RDS de 0,1 ohm, fantástico aqui, as especificações principais. E a capacitância de gate de 1131 picofarads. Gate no pino 1, dreno no pino 2, source no pino 3. Perfeitamente identificado. Por acaso ele é um IRF 540, realmente um MOSFET. Próximo a testar, vamos testar esse outro aqui. Coloca lá, travou, deu teste. Diodo duplo com tensão de 510 mV no primeiro, 509 no segundo, praticamente igual dos pinos 1, 2 e 3. 1 e 3 são os anodos e o catodo comum
fica no pino 2. E realmente é um diodo duplo. A gente tem até o desenho aqui embaixo. E o último a testar é esse aqui. 4 componentes bem parecidos, mas cada um é o seu, né? Testando. Ok, é um tiristor com o gate no pino 1, o anodo no pino 2 e o catodo no pino 3 e a tensão de condução dele de 769 milivolts. Fantástico, né? Agora vamos testar outros componentes. Olha, como ele é um multitestador, vou botar um capacitor. Botando aqui um capacitor. Teste. Tá lá, capacitor de 20,87 nanofarads. Ele é um 22 nanofarads de fábrica, tá? Mediu 20,87 entre os pinos 1 e 3, que foi onde eu botei aqui. Capacitor identificado. Vamos botar um eletrolítico. Isso aqui, eu salvo engano, é de 10 microfarads. Vamos tentar aqui. Ver se prende bem aqui. Acho que prendeu. Vamos lá. Teste. Ok. 10,03 microfarads com veloz de 0,4%. Todas as especificações. Vamos testar um resistor. Esse resistor aqui. Resistor de 10 ohms. Olha lá, pessoal. E olha o que eu coloquei nele. Um resistor de 10 ohms. Excelente, a precisão também muito boa. Claro, você não quer comparar esse multitestador com cada um dos seus instrumentos independentes. Muita gente acha que ele substitui todos os equipamentos, todos os instrumentos. Não substitui, mas ele com certeza auxilia e quebra muito galho, principalmente na identificação, primeiro para ver se o componente está bom ou ruim, e segundo na identificação de pinagem e de algumas especificações importantes. Você quer uma medida muito precisa, você vai medir um resistor aqui que você vê que ele só tem uma casa decimal aqui depois de 10 ohms. Se você quer precisão, você vai precisar de um multímetro de alta qualidade para medir resistência. Ou um capacímetro que você também pode usar. Então é óbvio que se você pretende ter precisão em algumas medidas, você deve ter os instrumentos separados, porque vai ser mais preciso. Agora, de uma forma geral, um aparelho portátil desse, com múltiplas funções, é excelente na bancada. Ok? Bom, vamos lá. Vamos continuar com os testes. Deixa eu colocar aqui um diodo comum. Importante aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Importante é não colocar, os contatos estão repetidos, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Você vai colocar de 1 aqui, porque depende do tamanho do equipamento, de 1 para 3 ou de 1 para 2, tá? O que não pode botar é de 1 para 1, porque aí você está ligando no mesmo ponto. Deixa eu ligar aqui, porque ele desliga para poupar a bateria. Já testou e já colocou aqui, ó, diodo com a capacitância de 27 pf, picofarads, com uma tensão direta, né, V forward, VF de 661 mV, 0,66 volts, o que está corretíssimo. E identificou onde é o catodo, onde é o anodo. Tá? Eu tenho também um indutor aqui. Eu vou dobrar assim, os terminais aqui e vamos testar o nosso indutor. De 1 para 2, teste. Olha, indutor 0,04 mH e uma resistência interna de 1,69 ohms. 1,69 ohms, 0,04 mH, indutor de 1 para 2 é o que eu coloquei aqui. Realmente ele não falhou em nenhum teste. Ok, pessoal? Então, são múltiplos os testes dele, né? Deixa eu ver aqui, ele tem menu, tem alto aqui, deixa eu ver aqui. Nesse menu, ele tem algumas funções. Estou explorando agora, tá, esse modelo. Tem um Startup Logo, sim ou não, se você quer aquele logo na abertura. Vou dar uma chegada aqui para perto. Depois aqui, linguagem, inglês ou chinês, auto off. Aqui está com 1 minuto, ele desliga sozinho com 1 minuto ou não desliga. O volume, se você quer que ele dê sinalização, e o backlight também ajuste. Acho que correndo aqui para o lado, sim, funções. Teste de continuidade, teste de tensão, PWM output, ou seja, tem uma saída de PWM, teste de Zener, diodo Zener,
DSI-1 8B20, DHT11 e Auto Calibration. Tem um Auto Calibration que é bom fazer de vez em quando. Então, ó, teste de tensão. Aqui, PWM. Ele tem aqui a frequência, está com 1.5K, com Duty Cycle de 50%. Está desligado. Você pode ligar e vai ter a saída aqui nesse sinal. Teste de diodo Zener. Ele testa diodo Zener até 21.2 volts. Né? Ele tem um circuito interno, um conversor DC-DC, que joga a tensão para cima para poder testar diodo Zener. O teste do DS18B20 e aqui o teste do DHT11. Ok? E aqui a autocalibração você vai dar start. Vou continuando aqui. Tem também umas explicações aqui, o explain aqui. Na verdade ele está dando algumas instruções na tela. E o about é a versão que a gente está utilizando agora. Ok? Voltando para o desligando e religando. Aliás, só clicando aqui a gente entra na função osciloscópio, dá OK. E a gente tem essa tela de osciloscópio de 200 kHz. Aqui a gente tem já de cara V máximo, V mínimo, V médio, VRMS, V pico a pico, frequência, Duty Cycle e período. Ok? Está em função automática. Deixa eu ver se tem menu aqui. Não, ele já está em automático. Você clica automático, ele dá esse alto aqui, é o automático do próprio osciloscópio. Ok? Bom, pessoal, partindo aqui então para o osciloscópio, vamos dar uma olhada aqui nas características principais, só para ter certeza aqui do que a gente pode exigir dele, né? Considerando que isso daqui é um produto de menos de 50 dólares, tá? Vamos lá. Bom, a banda é de 200 kHz, o sample rate de 2.5 megasamples por segundo, a entrada é de 1 mega. Tem acoplamento AC/DC, ele acompanha a ponta de prova 1x e 10x, vem essa ponta de prova com ele, o que é bem interessante, e o adaptador dela é uma ponta comum com um adaptador para você colocar aqui. Lembrando que nessas três saídas aqui eu tenho a medida de tensão de 0 a 16 volts, a saída PWM, ele tem um sinal PWM ajustável, e aqui a entrada do osciloscópio, um canal. Okay? Ele consegue em 1x medir até 80 volts pico a pico, e em 10x até 800 volts pico a pico. Ok? Ou seja, 400 volts de pico é a tensão máxima que você pode colocar nele, o que é bastante razoável. O ajuste do vertical sensibilidade de 10 mV por divisão a 10 volts por divisão, e a base de tempo de 10 microsegundos por divisão a 500 segundos por divisão. Bastante razoável. Tem trigger mode automático, regular e single. Bom que tem single mode, né? Aqui também de subida e descida para trigger type, né? O tipo de trigger. E o nível de trigger ajustável também. Ele congela a tela se você precisar com a tecla Hold. E tem as medidas mais clássicas que eu já comentei. Máximo, mínimo, médio, RMS, pico a pico, frequência, período e Duty Cycle. Ok? Bom, na parte de teste de componentes, só lembrando, ele vai medir triodos em geral, né? Diodos, Zener, FET, SR, Triax, medida de capacitância até 100 milifarads, ok? Resistência até 50 megaohms, indutância até 1000 microhenries, teste de bateria simples de 0.1 volt a 4.5 volts, tensão de entrada de 0 a 16 e as medidas de sensor de temperatura, que é aquele DS18B20, e sensor de umidade, que é o DHT1. Okay? Faz esses testes também. Saída de PWM de 1.5 kHz a 9.99 MHz e medida de sinais padrão protocolo NEC de infravermelho, de controle remoto. Tá? Então, basicamente, esses são os recursos e características do produto. Vamos testar agora a função osciloscópio. Ligando, a gente passa direto aqui para a função osciloscópio, dá OK, e a gente tem essa tela. Na tela a gente consegue andar através desses cursores aqui embaixo. Então, eu vou andando aqui, eu estou em Stop, Run, né, e eu posso vir com a seta aqui. Por exemplo, base de tempo, o que iluminou em azul, eu consigo mudar. Base de tempo 100 microsegundos, eu posso botar 50 microsegundos, 20 microsegundos, e por aí vai, ajustando aqui.
continuo andando, sempre aqui nessa setinha. Lá em cima está a função alto, posso botar manual. Aqui o ajuste do PWM de Dutch Cycle, posso fazer direto por aqui também nessa saída. Aqui quando ele ilumina a minha linha, meu baseline, eu posso deslocar ele para cima ou para baixo, fazer ajustes aqui do baseline, né? Na posição, ok? E aqui ele está em 10 volts por divisão, ficou em azul, né? Eu posso alterar aqui para 5 volts por divisão, 2 volts por divisão, 1 volt por divisão, 500 milivolts por divisão e por aí vai. Sempre ajustando aqui, ok? Correndo esse menu aqui embaixo e ajustando nas setinhas. É bastante amigável aqui a interface, não é difícil, embora tenha poucos controles, né? Então, depois que você pegar o jeito aqui, você vai trocar rapidamente. Vamos testar alguns sinais aqui e ver realmente até que frequência que ele mede, se ele entrega os 200 kHz aqui e se consegue ter um bom traçado, ok? Antes eu vou mostrar aqui os acessórios que ele vem. Ele vem com essas 3 garrinhas aqui, que é para facilitar você fazer medida de componente, que você não consiga encaixar aqui por ser muito grande, um indutor grande, um resistor grande, por aí vai. Então você pode usar esses extensores aqui na medida, ele já acompanha. Vem esse cabo aqui USB-C e com USB normal, que é para você fazer o carregamento da bateria dele. Ele é recarregável por aqui e também permite atualização de firmware, o que é bem interessante. E esse cabinho aqui que é uma das saídas ali, ou entrada, que você pode usar para entrar com a medida de tensão aqui na entrada de 0 a 16 volts, ou a saída PWM, você pode usar uma das duas aqui, que já vem com o conector apropriado. Vem com esse cabo com 2 garrinhas, né? Então fica fácil de você utilizar. Já o osciloscópio, como eu comentei, vem com a ponta de prova e o seu respectivo adaptador. Uma ponta de prova comum, de vezes 1 vezes 10, e esse adaptadorzinho aqui, um adaptador comum, que você pode ajustar aqui para adaptar para o BNC, né? Então a gente coloca ele aqui, tá lá, e a ponta de prova aqui, para a gente fazer as medidas, ok? Então vamos lá, vou preparar aqui o gerador de funções para a gente testar os sinais. Bom, pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui as primeiras medidas. Eu vou colocar a clássica forma de onda senoidal de 1 kHz para a gente poder observar aqui na tela. Vou ligar aqui, ok? Ele já plotou aqui a forma de onda, uma senoide bem limpinha. Ele indica aqui a frequência de 1 kHz e a amplitude aqui de 8 volts, que é o que eu estou injetando agora. Tá? Eu vou avançar, ele é dito de 200 kHz. Lembrando que o fim da banda de qualquer osciloscópio que o fabricante determina é aquela que você consegue atingir o ponto de menos 3 dB, ou seja, a amplitude cai 3 decibéis no limite da banda, que é aproximadamente 70%, ele vai medir 70% do valor original na amplitude. Isso vale para qualquer osciloscópio. Os baratos, portáteis, pequenos e os de bancada grande. Se você tem um osciloscópio de 100 MHz, ele é dito 100 MHz, quando ele for medir 100 MHz e tiver dentro da especificação do fabricante, a amplitude que ele vai mostrar em 100 MHz é aproximadamente 70% da amplitude de entrada. Tá? Quando é que ele atinge a amplitude de 100% sem essa atenuação? Numa banda bem menor. Geralmente até a metade da banda ele consegue medir bem os bons osciloscópios, depois ele começa a ter a perda. Tá? Sendo que na banda máxima ele atinge essa perda de 3 decibéis. Então vamos partir desse princípio, considerando que ele vai perder amplitude aqui com o aumento da frequência. Nesse momento, medindo correto, 1 kHz. Vou botar 10 kHz. Obviamente ficou essa forma de onda. Eu vou pressionar alto. Ele já ajustou, 10 kHz, mostrando ainda 8 volts, medindo 10 kHz ali em cima. Uma bela forma de onda. Vamos direto para 50 kHz. De novo alto. Tá lá, 50 cravado, 7.8 volts. É uma perda mínima. 100 kHz, que é a metade da banda. 100 kHz. Ok, não precisa nem de ajuste. 100 kHz, 7.4, alguma perda já de algum percentual, mas ainda não na faixa dos 3 dB. E vamos para 200 kHz direto. Tá lá, 200 kHz.
Agora sim, vou dar um alto aqui para ver se ele tem uma imagem melhor do que essa mesma, valor de 6.1, considerando que eu estou injetando 8 volts, 70% dos 8 volts seria 5.6, né? 5.6 volts, que seria em 200 kHz que eu estou. Ele está medindo acima, 6.16, está com a perda menor do que os 3 dB. Agora vamos ver se ele consegue medir frequências maiores, embora o limite seja 200 kHz. Eu vou colocar 300 kHz, aí é óbvio que a amplitude vai baixar, né? Mais ainda. Ah lá, mediu, está medindo 304, um pequeno erro na medida, não, está variando, né? Até porque está tendo um certo jitter aqui. Vamos dar um alto. Ele varreu aqui, tá vendo? Varrendo as frequências. Tem dificuldade no alto de pegar as frequências muito altas. Interessante. Eu vou botar então 200 kHz e vamos ver se ele captura aí no alto. Vamos dar um alto agora. Aí, capturou 200. Sem mexer no alto, a gente aumenta para 300 e ele mede 300 kHz. Ele só trocou ali e está medindo 300. Algum erro ali. Deixa eu botar 400, que é o dobro. kHz. 400 está medindo flutuando, ó, não dá para confiar. Realmente o equipamento funciona bem até 200 kHz, embora ele possa medir um pouquinho acima com atenuação maior. Então ele é útil para medir rede elétrica sem perigo, porque ele é isolado da rede e ele aguenta uma tensão até 800 volts pico a pico com a chave em vezes 10, ok? Então ele é bem tranquilo. Para mudar de vezes 10 para vezes 100, você vai colocar o menu em cima aqui da posição vertical, ou seja, eu vou vir com o menu que é quando ele destaca em azul, né? Até esse 2 volts por divisão que está aqui, e segurar a tecla Hold aqui e o X1 aqui vai mudar para X10. Ó, X10. Aí você altera lá na ponta, altera aqui para ele fazer a medida correta. Vamos deixar em X1, porque eu estou com tensões baixas aqui, então não tem problema com relação a isso. Bom, pessoal, uma outra medida aqui é direto na rede elétrica. Esse cabo de força aqui está conectado direto na tomada de 127 volts. Vamos colocar aqui a ponta de prova, se lembrando que tem que ser em 10x. Eu posso fazer a medida direta aqui. Tá lá, ele plotou a senoide. Vamos aproximar aqui para ver os valores. Vamos lá. Senoide. Ok. Está medindo lá 59 Hz. V máximo 178 volts. V mínimo 174. VRMS, que é efetivamente a tensão da rede, está medindo 125, 126 volts. V pico a pico, 352 volts. Frequência, duty cycle e período. E estamos aqui com a forma de onda. Ok? Eu teclei alto aqui, mas pode fazer de novo, ele vai até buscar a melhor forma possível e mostra. Atenção aqui diretamente aqui na tomada. Ok, o cabo de força aqui que está ligado lá na tomada. Vamos botar aqui uma função diferente da senoidal, né? Vamos botar uma função quadrada, outra forma de onda. Vou botar aqui uma frequência menor para a gente poder apreciar. E vou dar um alto, né? Tá lá. Onda quadrada, 1 kHz, 8 volts. Medindo bem. Vamos ver quando começa a distorção aqui da forma de onda. 10 kHz. 10 kHz ainda bastante aproveitável. Medindo bem também. Mantendo a amplitude. 50 kHz. Vou botar em alto. Pequeno dumping ali na forma de onda. Isso pode ser ajustável também, porque eu não ajustei a ponta de prova. Pode ser que consiga melhorar um pouco aí. E medir onda quadrada é muito complicado, porque ela tem componentes de frequências muito elevadas, né? Vamos tentar 100 kHz. E aí temos uma distorção um pouco maior ainda. Mantendo a amplitude, tá? Em 100 kHz a quadrada está medindo 8 volts. Direitinho. Direitinho. Em 200 kHz eu acho que vai distorcer bem, mas a gente vê realmente distorce bastante aí a forma de onda quadrada, né? Então até 100 kHz a gente consegue medir
mantendo inclusive amplitude, de uma forma relativamente boa. Outros tipos de forma de onda, uma forma de rampa, vamos colocar aqui 20 kHz e dar um alto, tá lá. É um equipamento simples, ele não tem FFT, não tem cursores, não tem algumas funções importantes que você tem em portáteis mais sofisticados. É um display bem básico, mas muito útil principalmente para o iniciante, ou se você quiser, por exemplo, monitorar formas de onda na rede elétrica, formas de ondas de sinais de áudio. Inclusive, por sinais de áudio, como ele responde bem até 100 kHz e a banda dele vai até 200 kHz, é interessante porque até os harmônicos das formas de áudio você consegue capturar com uma boa qualidade, já que ele atinge bem uma frequência múltipla aí, sabendo que o áudio vai até 20 kHz, você pode fazer 5 vezes a frequência, por exemplo, seria 100 kHz, até o quinto harmônico, é bastante razoável para ter precisão nas formas de onda. Então é possível utilizar também para áudio, para as aplicações mais básicas, obviamente, né? De observar as formas de onda, fazer medições. Ok, pessoal? Outros recursos muito interessantes, saída PWM embutida e o carro-chefe dele, que eu diria que é o multimedidor de componentes, que realmente é um equipamento que depois que eu peguei esse TC1 aqui, nunca mais larguei ele. Ele sempre foi útil em qualquer situação, me acompanha aqui na bancada, mesmo tendo equipamentos bem sofisticados, ele quebra o galho na hora de definir rapidamente se um componente está bom ou ruim e qual a pinagem dele, entre outros fatores. Eu não meço capacitância, resistência nele, nem indutância, porque eu tenho outros instrumentos mais precisos. Mas se for o caso de levar ele portátil para algum lugar, eu usaria sem problema. A precisão, obviamente, é bem menor do que nos equipamentos sofisticados. O mesmo vale para o TC2, tá? Mesma coisa, né? Embora esse seja um modelo mais avançado, mais recente, muito bonito, muito bem construído, ok? O acabamento dele é bem legal. Eu vou substituir o meu TC1 por esse aqui, com certeza, na utilização da função de multitestador. No osciloscópio, claro, se eu estiver em campo, precisar fazer uma medida rápida, é uma mão na roda a gente ter esse equipamento aqui que usa bateria recarregável, é leve, pequeno, chegou para mim aqui sem impostos, bem tranquilo, vem numa caixa bem pequena e ainda acompanha vários acessórios, incluindo a ponta de prova. Ok, pessoal? Qualquer coisa eu vou deixar o link aqui embaixo para dar uma conferida. Espero que vocês tenham gostado do Fininse DSO TC2. Me surpreendeu pela beleza, pela praticidade, pelo preço e pela eficiência nas medidas aqui, principalmente dos componentes. E em paralelo ainda ganha um pequeno osciloscópio aqui até 200 kHz, um gerador de PWM. Ok, pessoal? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.